a esquerda ficou eufórica e tal euforia não é condizente com os fatos. Tudo bem, vamos fazer uma concessão à turma do Lula. Ele não foi humilhado pelo Trump. Houve até algumas palavras de elogio, digamos assim. Agora, teve um erro de tradução da CNN grosseiro que jogou muita lenha nessa fogueira da vaidade, né? E foi quando, logo no começo, surgiu o assunto Bolsonaro, o Trump disse que gostava muito dele e tudo, e a jornalista da Globo quis saber se ia entrar na pauta, e o Trump disse, não é da sua conta. E por algum motivo muito bizarro, a CNN colocou que não é da nossa conta falar do Bolsonaro mais, né? E isso deixou a esquerda empolvorosa. Bolsonaro é carta fora do baralho, Lula encantou Trump, a química pegou de vez e por aí vai, né? O que nós temos de concreto, Serrão, é que não saiu nada de concreto dessa reunião. Foi a segunda reunião para marcar a terceira. E assim tem sido, né? Inclusive, eu acho que a frase que define a postura americana nessa reunião foi a frase do Trump depois, dizendo: vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer não é exatamente uma frase que instiga tanta euforia assim, tanto otimismo assim, né? Houve um tom mais ameno, palavras são baratas, o Trump usa isso como estratégia, não é de hoje, mas houve também uma grande gafe, e isso vai ficar registrado. O Lula tentando se colocar como intermediário, como mediador entre Venezuela e Estados Unidos. Bom, todo mundo sabe, o Trump deixou isso claro, olha, aqui nós entramos numa reunião sem posição de ignorância, nós sabemos o que cada lado quer e defende, né? É ridículo o Lula tentar se colocar como um mediador entre Maduro e Trump. É parecido com ele dizer que vai acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia numa mesa de bar, sendo que todo mundo sabe que ele tem uma predileção pelo Putin. É a mesma coisa agora, né? O Lula já gravou vídeos de apoio a Maduro, ele defende o modelo venezuelano, estão juntos no Foro de São Paulo. Esse é o eixo do mal representado na América Latina, que a América do Trump quer expurgar do continente, né? Então, o Lula achar que está em condições de se colocar como esse mediador entre ambos os países é realmente uma gafe geopolítica e tanto, né? O Trump deve ter achado graça nessa hora. Agora, o fato é que as negociações continuam. Eu até acredito, viu, que possa haver uma concessão ou outra de tarifa, mas não é essa a questão. As sanções alexandrinas continuam em curso, o tarifaço do Alexandre de Moraes também, e isso, a essência disso, não muda. Trump já deixou claro que tem que acabar com a questão da caça às bruxas, a questão é política muito mais do que comercial. Nada disso mudou, ele apontou o Marco Rubio, além do Bessent e do Greer, para a reunião, né? E a gente sabe que o Marco Rubio é o pitbull quando o assunto é comunismo na América Latina. Tá ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Embaixador Ernesto Araújo, o Trump sempre utilizou essa tática de impor a tarifa para abrir a negociação. Mas aí vem o Lula e chuta o balde, ataca o Bolsonaro de maneira grosseira, falando rei morto, rei posto. No que isso pode prejudicar as relações ainda mais nada alegres, nada tranquilas entre Estados Unidos e Brasil? Então, Serrão, pode prejudicar muito, pode desfazer toda a tentativa de começar uma negociação, porque, obviamente, o Trump está lendo aí, a equipe dele, a realidade brasileira, o quadro político, e vai ver o quanto o Lula está usando, né, a seu favor aquilo que o Trump não disse e aquilo que o Trump não quer, que é, eu acho, como se diria, entre aspas, abandonar o presidente Bolsonaro nessa negociação. Tudo nesse quadro tem consequências, tudo. O oferecimento de intermediar algum tipo de diálogo com Venezuela, no momento em que Trump não quer mais diálogo nenhum, já recusou, inclusive o Maduro, oferecendo a Venezuela praticamente para o Trump. Isso pode prejudicar também. Mas eu acho que tudo parte de uma
leitura, claro que o governo brasileiro está querendo impor, né? E está indo um pouco longe demais nessa leitura de um grande êxito nessa reunião, então está, de repente, acreditando na própria leitura, né? Que é uma leitura, eu acho que equivocada. Esse jogo, vamos ver qual foi o campo de jogo. Foi lá na Malásia, uma reunião da ASEAN, para a qual o Lula não estava convidado, porque o Brasil não estava convidado para essa reunião de ASEAN, né? Aparentemente, né, o lado brasileiro falou assim, qual é a primeira oportunidade que eu posso ver o Trump? Eu vou onde ele quiser. Né? Então, na Malásia. Então, despencou o Lula lá para a Malásia, né, para encontrar com o Trump. Né? Então, isso é mais um passo que mostra, digamos, esse afã do lado brasileiro, então, do Lula, de estar bem com o Trump, de aparecer numa foto com o Trump. Isso já tem uma relevância. Além disso, vejam, o que estava acontecendo ali na presença do Trump na ASEAN? O que estava acontecendo na Malásia? Né? A gente tende a ver assim, só o pequeno cantinho da sala ali onde estavam reunidos naquele momento Trump e Lula. Não, é um giro da Ásia do Sudeste em direção aos Estados Unidos, né? E se afastando da China. Trump está colocando conjunto da ASEAN e cada país individualmente numa rota justamente de articulação com os Estados Unidos, com o Ocidente, inclusive através de acordos no campo de terras raras, que alguns países do Sudeste Asiático têm muito, e toda a dimensão tecnológica, né? E estava ali o Lula, que até ontem era um cliente ali da China, justamente com países que estão fazendo um giro completamente oposto. Além disso, o quadro latino-americano, que você já mencionou, por coincidência, no mesmo dia, né, uma estrondosa vitória do Milei, em grande parte graças a um apoio muito explícito do Trump. Então, Trump está já reformatou um pouco, né, está tentando o Oriente Médio, reformatando a Ásia, reformatando a América Latina, né? De diferentes maneiras. Então, agora, onde está o Brasil? Né? Justamente onde os Estados Unidos queriam, onde o Trump queria, no meio dessa reformatação, certo? Onde você teve, então, vitória do Milei, recentemente vitória de um candidato pró-americano, digamos, na Bolívia, perspectiva de um candidato pró-americano, pró-ocidental, né? O José Antônio Castro venceu no Chile, o Peru também, uma perspectiva de ir para a direita, no Equador já uma vitória recente de um candidato da direita, também ligado ao modelo ocidental americano, perspectiva de uma mudança também de 180 graus na Colômbia e na própria Venezuela, com, quem sabe, né, uma transição rumo a uma democracia também de inserção no Ocidente, no caso com a liderança da oposição venezuelana. Tudo isso apontando para o quê? Então, né, justamente o oposto do que o Lula representa. Né? Então, qualquer palavra, justamente como vocês disseram nesse meio aí, é uma palavra que se perde no momento de reformatação do poder mundial. Muito bem, você está ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Marco Rubio vai entrar nas próximas rodadas de negociações. Sepúlveda, como é que a entrada, a chegada pesada desse linha dura anticomunismo, antiditadura, entra nesse jogo da conversa que Lula começou com Trump? Bom, eu não sei se vocês viram a conferência de imprensa que deu o Lula. Ele disse que não quer negociar com o Marco Rubio porque ele odeia o Brasil. Ele disse isso explicitamente. Ou seja, ele está... Eu não sei se o ministro Ernesto Araújo vai concordar comigo. Ele além de ter sido ministro das Relações Exteriores, conhece o Itamaraty, mas para mim o Itamaraty está tentando montar uma cisão dentro da equipe do Trump, pondo o Trump de um lado e a equipe dele de outro, o que eu acho uma loucura total. Mas eles estão tentando fazer isso, a meu ver. Então, malhando o Marco Rubio. Acontece o seguinte, assim, para usar aquela expressão um pouco popular,
o Trump faz o policial bonzinho e os outros são os policiais maus, né? Então, não sei se viram lá na Malásia, depois daquela conversa toda diante da imprensa, depois o Trump disse o seguinte: bom, agora vocês vão negociar com esses três aqui, o Marco Rubio, o Scott Bessent e o outro que eu não me lembro o nome, que é do USTR. Bom, são esses três que vocês vão negociar. Então, a coisa é muito clara. Depois, outra coisa que eu acho uma inabilidade total. O Lula começa a atacar um homem que hoje, o Trump disse, dentro do Air Force One, quando lhe perguntaram se ele já tem alguma pessoa para sucedê-lo na presidência, ele disse: não gostaria de falar disso agora, mas aqui atrás de mim tem um. Era o Marco Rubio. E foi a resposta que ele deu. Ele disse: tem muitos nomes, mas aqui atrás de mim tem um. Bom, depois, há um outro problema. O rei morto, reposto, acho que é de uma inabilidade total, porque foi exatamente o esquema que usaram nas eleições norte-americanas, que o Trump até hoje não reconhece, que puseram o Biden no poder. E que o Trump era o rei morto, rei posto, e não voltaria mais. Só que ele voltou. E voltou para acertar as contas com todos esses que fizeram aquela operação. Então, eu não me parece propriamente uma jogada muito inteligente. Mas o Lula está tentando jogar o seguinte, que ele vai negociar com o Trump e vai pôr todo mundo para fora. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Depois há uma outra coisa que me chama a atenção, que é o seguinte. Há muitas pessoas que estão falando das negociações dos Estados Unidos com o Brasil como se elas fossem uma questão circunstancial de oportunidade momentânea. Não. Elas fazem parte de um grande plano que os Estados Unidos têm para a América Latina. É só procurar o programa deles, né? O programa que foi feito pela Heritage, está lá, que é afastar o socialismo da América Latina. Veja, o ministro já disse aqui, já fez referência hoje, à questão da Argentina. O Trump percebeu onde iam as coisas e apostou na Argentina para que não caísse nas mãos do peronismo outra vez, do kirchnerismo, sobretudo. Então, aqueles que tentam fazer uma leitura circunstancial e uma leitura de desinformação, eles, no fundo, estão no desespero. Eu não vou ler aqui, porque seria longo demais, mas eu dei muita importância ao tweet feito pelo Martin De Luca, o advogado do Trump Media, em que ele diz o seguinte: não houve avanço nenhum e, além do mais, o governo brasileiro, sobretudo o Lula, mostrou um desespero total para conseguir uma foto com o Trump, porque ele foi para o outro canto do mundo, numa reunião que ele não tinha nada a ver, e foi lá tentar esse encontro. Então, ele estava desesperado para conseguir isso. E, por fim, eu comento aqui a afirmação que fez o Marco Rubio, o próprio secretário de Estado, quando ele disse assim: não houve uma reunião entre o Trump e o Lula, houve uma interação, não houve uma reunião. Aqui, Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Rodrigo Constantino, tem detalhe que é importante, uma contradição geopolítica, que tem que tentar desvendar várias aqui. Lula é o defensor do Maduro e do Petro, embora meio tímido às vezes, podia estar defendendo com mais rigor os dois sancionados por narconegócio. Agora, como é que essa contradição aí vai se sustentar com Lula numa mesa de negociação e o time dele com a turma do Trump? Serrão, eles serão cobrados por essa incoerência, né? Enquanto o Lula se oferecia para ser mediador, os americanos mandavam o maior porta-aviões que possuem para Trinidade e Tobago. Estavam começando a apertar o cerco à Venezuela, né? Uma operação militar cada vez parece mais iminente ali na região para depor o Nicolás Maduro. Então o Lula
está junto com um cavalo podre nessa, né? Os Estados Unidos e a política externa do Trump escolheram a América Latina dessa vez como alguma prioridade, né, para tentar tirar o poder da China no continente, né? Não querem que a América Latina vire um quintal chinês. Agora, veja que interessante, né? Eu acompanho sempre o Daily Wire, que é um veículo de jornalismo independente, ligado ao Ben Shapiro e tudo, e eu acompanho sempre o Morning Wire deles, né? São 15 minutos dedicados basicamente a 3 pautas, 5 minutos cada pauta. Eles dedicaram 5 minutos à pauta Malásia. E eles falaram do Trump justamente tentando isolar a China e fazer acordos com países ali da região asiática. Depois, eles dedicaram o tempo restante para falar do Canadá, que o Canadá estava tentando usar uma propaganda meio deturpada do Ronald Reagan para atacar as tarifas do Trump, e o Trump não gostou e falou em subir ainda mais sobre a tarifa ao Canadá. Isso foi tema de notícia e análise. O encontro do Trump com Lula passou despercebido. Despercebido. Não foi um tema muito sensível aqui nos Estados Unidos, até porque, como disse o Sepúlveda, né, o Marco Rubio colocou como uma interação. Então, encontro que marca novo encontro é aquela coisa que cansa, né? Tem uma hora que você vira e fala, tá bom, eu espero para quando você me apresentar alguma coisa de concreto, porque senão eu não vou mais ficar dando isso como notícia, né? Não tem nada que sai dessas reuniões de concreto, as tarifas continuam e por aí vai. Então vamos aguardar, né? Porque se é para ter uma foto que o Lula queria tanto, isso não é notícia. Muito bem, embaixador Ernesto Araújo, aí vem um ponto que a gente precisa retomar, que você começou a tratar dele. O Brasil está ali entre o Trump e a China e os BRICS. O Lula tem realmente alguma estratégia clara? Ou ele é apenas o Xi Jinping representando aí o Xi Jinping e está tentando só apagar incêndio, mas ele não tem uma resposta concreta a dar sobre como reverter a influência crescente da China no Brasil? Então, Serrão, o Lula estava num caminho de inserção do Brasil no bloco totalitário comandado pela China. É um processo que não é de hoje, né? Ele começou isso em 2003, né? Com um afastamento em relação aos Estados Unidos, na parte comercial e econômica muito grande, e uma aproximação com a China, aproximação que é péssima para a economia brasileira, né? Foi destruindo a indústria brasileira e criando uma dependência e tudo isso. Mas, enfim, ele estava nesse caminho achando que estava tranquilo, né? Estava tranquilo no cenário regional, porque a América Latina toda estava nesse mesmo cenário, e no cenário mundial, porque você tinha nos Estados Unidos o governo Biden, que era totalmente complacente em relação à defesa do mundo livre, em relação ao projeto hegemônico do Partido Comunista Chinês, que vinha crescendo no mundo, e então o Lula achou que estava no time vencedor, né? Achou que disfarçaria um pouco, talvez, essa opção com o discurso politicamente correto, em temas, sobretudo, como o clima, por exemplo, montando a COP e aparecendo como um presidente assim, pró-ecológico, um negócio assim, que convence alguns europeus, né? Macron e outros. Agora chegou o Trump, né? Essa questão multilateral, clima, o Trump está destruindo tudo isso, né? O Trump está reformatando completamente o sistema mundial também, afastando não só da China, mas afastando de todo esse multilateralismo, né? Isso aí não conta mais, não conta pontos, se conta negativos. E, sobretudo, o Trump, do jeito dele, está, sim, confrontando a China e acabando com o projeto hegemônico chinês, né? Está fazendo isso de várias maneiras. Agora, veja, né? O Trump foi muito simpático com o Lula. Sim, o Trump tem sido simpático com o Xi Jinping, né? Ele fala, gosto muito dele, é meu amigo e tal, mas vai reformatando o mundo, tirando o mundo do projeto do Xi Jinping. Então, a mesma coisa em relação ao Lula. O fato de ter sido, né, sorridente para com o Lula não significa absolutamente nada. Então, Lula
foi pego aí no contrapé, né? No contrapé da história, né? Uma aposta, né, no mundo pós-americano, no mundo totalitário, né? No mundo com lugar para ditaduras, com lugar para regimes fechados de diferentes maneiras, alguns com cara de democracia, outros não, né? Mas um mundo onde Lula estava muito confortável. E agora também tem ainda tentando vender um pouco a ilusão, não, os Estados Unidos, na verdade, está só defendendo seus interesses comerciais. Isso é propalado aí como se fosse no fundo é o famoso wishful thinking, né? Eles gostariam que fosse assim, mas não é. O Trump quer apenas, né, a questão da balança comercial, não é esse o tema, nem com o Brasil, nem com ninguém. Existe o tema da balança comercial, né? Existe o tema econômico em geral, que o Trump está reconduzindo, mas de uma maneira estratégica. Então, pela primeira vez, você tem pela primeira vez em muito tempo, você tem uma situação onde os Estados Unidos têm uma estratégia. Antes você tinha só a China e os totalitários como estratégia. Os Estados Unidos têm uma estratégia, né, que implica, então, ações na América Latina, na Ásia, na Europa, em toda parte, no tema econômico, no tema militar, no tema tecnológico, e tudo isso de maneira concatenada. E Lula está completamente perdido nisso, completamente perdido, não sabe onde vai se encaixar agora. Então ele está tentando, chegou muito tarde nesse mundo livre, que é onde o Brasil deveria pertencer, mas por diferentes razões tem sido afastado dele. Mas agora o Lula chega, né, nessa reconstrução muito tarde. Ele vai tentar negociar um lugarzinho para ele aí nesse mundo que o Trump está formatando, né? Mas Trump obviamente sabe quem é quem. Ele não quer confrontar, digamos, de maneira explícita, nem o Xi Jinping, nem o Lula, nem o Putin, como a gente sabe, mas vai direcionando todos esses para onde ele quer. Então, o Trump está se colocando como árbitro de todas as situações no mundo, ele está influenciando na política interna dos países. Eu tenho dito isso, com o Trump acaba a barreira entre política externa e política interna. Trump está atuando, então, está atuando no combate à juristocracia no Brasil, está atuando, né, no combate à censura, ao regime de controle de redes. Ele não quer as redes que são, né, novo campo de defesa da liberdade no mundo. Ele não quer as redes no modelo chinês, que visivelmente é o que o regime do poder no Brasil quer, ou queria, né? Então, o Lula vai oferecer o quê? Vai oferecer o quê? Ele está vindo, né, acabando de sair da sala da China, e chega assim, não estou mais lá, estou aqui agora. Então, não, já está tudo indo para um outro lado. Veja, só para completar esse ponto, quando começou toda a questão de tarifas, Magnitsky e tal, até uma nota do Itamaraty, se não me engano, diz assim, o Brasil não negociará a sua soberania, a soberania não está na mesa. Ora, aquilo que eles chamam de soberania, que é a juristocracia, né, as perseguições, isso está na mesa. Óbvio que está na mesa, e estão aceitando que isso está na mesa, né? E se isso não estiver na mesa, não tem negociação. Mas o fato de estarem ali conversando, eles sabem que, para quem está ditando os termos da negociação, que são os Estados Unidos, tudo isso está na mesa. Então, já aceitou que isso aí está na mesa. Acho que Lula está ganhando tempo, né? Ganhando alguma sobrevida aí no seu projeto político, com esses encontros, mas no médio prazo já me parece óbvio que Trump não está fazendo tudo que está para ver o Brasil continuar indefinidamente na mão do PT. Tá? Eu acho que é uma das maneiras de ver. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.